essa noite eu sonhei todos os meus problemas que eu tive na vida. Todos, todos, todos. E com pessoas relacionadas a esse problema. Eu sei com todos, entendeu? E normalmente, o que acontecia? Eu ficava triste, chateado, ficava puto. E hoje não. Hoje eu tô suavaço, suavaço. Tá ligado? E eu tava conversando com uns amigos meus e eu falava que eu não acreditava em sonho. Eu não acreditava em sonho, tá ligado? Eu não acreditava em sonho, porque eu achava que sonho era bobeira. Todos de bolhas diferentes falaram assim, que você tem a percepção errada. Os seus sonhos, eles revelam muita coisa pra você. E eu queria estudar sobre isso, mas eu não sei por onde eu começo. E quando a gente não sabe por onde a gente começa, a gente vem aqui no YouTube, não é mesmo? Ó, sonhos. Como interpretar. Ó, faz tempo que a gente vê o nós da questão, né? O carequinha do nós da questão, o Marco Lacerda. Beleza, vamos lá. Primeiro, vamos ver esse aqui, ó. Você é do tipo de pessoa que fica impressionada quando tem um sonho? Ou vive procurando nas revistas ou na internet o significado do que você sonhou? Não. Para tudo que você já viu sobre isso e venha aprender a interpretar sonhos comigo. Tá afim? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Solta a vinheta! Vamos ver aqui o que ele tem a nos dizer sobre sonho. Sabe aquele ditado que diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Pois bem, depois de receber frequentemente muitos e-mails com frases do tipo assim, eu sempre sonho com tal coisa, doutor, o que é que significa? Me ajuda a entender o significado. Eu decidi conversar sobre esse assunto com vocês. Isso, mas boa. eu confesso que eu fiquei um pouco resistente para trazer esse tema. Por quê? Sabe por quê? Porque as pessoas quase sempre associam a interpretação dos sonhos com algo mágico, ou sobrenatural, ou místico, ou com figuras cabalísticas, por isso que eu nunca levei coisas assim. esotéricas. Sim. E aí Eu nunca que levei começa o problema. por isso. Por isso, quem assistir esse vídeo vai perceber que eu não vou dizer nada do que muita gente normalmente fala a respeito da interpretação dos sonhos. Coisas do tipo, se sonhou com uma cobra vai ser traído, ou se sonhou com água, ah meu Deus, vai vir uma tristeza muito grande para minha vida e por aí vai. Eu nunca acreditei nisso. nisso. Não. Não é esse tipo de interpretação de sonhos que eu tenho para ensinar para você. Mas Boa. a gente pode fazer uma coisa bem bacana juntos aqui hoje. Eu posso lhe ensinar como é que a psicanálise interpreta os sonhos. E a partir daí, você vai conseguir interpretar e compreender o significado do que você sonha. Você já ouviu falar naquela expressão, Freud explica? Pois é, Freud é o pai da psicanálise. E talvez pouca gente saiba, mas a psicanálise surgiu exatamente quando Freud decidiu estudar o que significavam esses filmes que passam na cabeça da gente quando a gente está dormindo. Foi então que ele escreveu, em 1900, uma das suas obras mais importantes, A Interpretação dos Sonhos. Embora a teoria de Freud não seja a única que estuda o significado dos sonhos, nem seja consenso entre aqueles que estudam a mente humana, Freud, sem dúvida, conseguiu demonstrar que fatores psicológicos e as coisas que ficam guardadas no nosso inconsciente têm um papel importantíssimo na construção dos sonhos. Mas vamos ao que interessa. Sim. Interpretar um sonho é como fazer o trabalho de um detetive. Você tem que observar a cena, juntar o máximo de pistas possíveis para só depois entender a verdade por detrás dos fatos. Por isso, para poder interpretar os seus sonhos, deixe sempre caneta e papel ao lado da sua cama. Assim que você acordar, anote tudo o que você sonhou. Como era o sonho, onde ele se passava, quais eram os seus sentimentos enquanto você sonhava, quais personagens apareciam, podem ser pessoas, monstros, ETs, não importa. A nossa imaginação vai bem mais longe do que a gente acha. E também não se preocupe se os seus sonhos parecerem malucos ou absurdos. A maioria dos sonhos são assim mesmo. Outra coisa, ainda que a lembrança de um sonho esteja clara e forte, é quase certo que você vai começar a esquecer tudo pouco tempo depois de ter acordado. Para interpretar um sonho, cada detalhe vai ser fundamental. Anotações feitas, é hora de começar a interpretar o seu sonho. Freud diz que para se descobrir o significado de um sonho, você precisa fazer associações livres. Mas o que é isso, doutor? Essa história de associação livre significa que você deve ler o que você escreveu e começar a falar com você mesmo, dizendo tudo o que vier à sua cabeça quando você relembra do sonho. Por exemplo, a roupa que eu estava usando no sonho me lembra aquela que eu usei no evento tal. Ou então, o que eu sentia no sonho me fez pensar no sentimento que eu tinha no dia do meu casamento. Em outras palavras, fale para você mesmo
tudo o que lhe vier à cabeça na hora que você relê as cenas do seu sonho. E faça isso sem censura e sem achar nada ridículo. Você vai perceber que muitas partes dos seus sonhos vão lhe lembrar um filme que você assistiu antes de dormir, algo que lhe preocupou durante a semana inteira, ou alguma história que lhe contaram na véspera, ou alguma coisa que você viu no trânsito, enfim. É assim mesmo. Isso a gente chama de conteúdo manifesto, que é aquilo que está mais na superfície do seu sonho. Mas existe uma outra camada no sonho que a gente chama de conteúdo latente. Freud acreditava que nessa parte mais escondida do sonho, que eu chamei de conteúdo latente, nós revelamos os nossos desejos inconscientes enquanto a gente está sonhando. Mas como são desejos inconscientes, eles aparecem disfarçados. Então, a cabeça da gente pega essas informações que a gente viu e viveu, escutou recentemente ou na véspera e monta o sonho. O que eu estou querendo dizer é que, segundo Freud, todo sonho revela e ao mesmo tempo esconde algum desejo inconsciente seu. E na medida que você pega seus sonhos escritos e vai fazendo essas associações livres que eu falei, você vai entender qual o recado secreto que o seu inconsciente está lhe dando. Agora você deve estar pensando coisas assim: mas eu sonhei que eu morria queimado num incêndio, ou então eu sonhei que eu estava sendo atingido por balas numa guerra, e eu não tenho desejo nenhum meu nessa história, porque nem eu quero ser queimado, nem eu quero morrer numa Parte guerra. negativa, tá falando. Que mesmo um sonho assim de tragédia não esconde algum desejo seu? Eu vou lhe contar o exemplo do sonho de uma paciente de Freud e você vai entender como ele usava a técnica de fazer associações livres para interpretar sonhos. De forma bem resumida, a história é a seguinte: uma paciente de Freud tinha 2 sobrinhos. Um deles, o que ela amava como filho, morreu. Depois disso, ela sonhou que estava no velório do outro sobrinho dela, daquele que havia ficado vivo. Então, ela fez a seguinte pergunta a Freud: doutor, que desejo pode significar esse meu sonho? Será que eu sou uma pessoa tão má, tão perversa, a ponto de desejar que minha irmã perca o único filho que ela ainda tem? Ou será que o sonho significa que eu preferiria que o filho mais novo dela tivesse morrido porque eu gostava mais daquele que era mais velho que morreu? Na verdade, através das associações livres, ela descobriu, junto com Freud, claro, que o seu sonho falava do desejo dela por um amor que ficou no passado. Um homem que ela foi muito apaixonada e com quem ela quis muito se casar, mas isso não aconteceu porque a irmã dela não aceitava essa relação. E depois disso, ela teve que se afastar desse homem. O caso é que esse homem que ela gostava e que era amigo da família veio ao velório do sobrinho morto e passou o dia ao lado dela na casa da irmã. O desejo proibido que o sonho revelou não era que o sobrinho vivo morresse, mas sim de ter mais uma vez a oportunidade de ficar tão perto do homem que ela amava. Oportunidade que ela só tinha tido durante o velório e que só se repetiria se acontecesse. Caraca, repetido padrão, mano! Pior que tem lógica, porque se você for parar pra pensar, quando a gente quer alguma coisa, a gente repete certos padrões lógicos e racionais para obter aquilo. Mano, faz todo sentido se você for parar pra pensar. Esse outro velório onde eles pudessem se encontrar. Pois bem, ao sonhar com o velório do sobrinho que ainda estava vivo, ela realizou o desejo de rever mais uma vez aquele homem. Um desejo contra o qual ela vinha inconscientemente lutando porque achava errado, já que ia contra a vontade da sua família. Desse fato, a gente pode concluir que nenhum psicólogo ou vidente, ou ninguém no mundo, pode saber do significado dos seus sonhos. Só você pode ter acesso ao verdadeiro significado deles, porque é preciso que quem sonhou faça associações e ligações que vão revelar os desejos escondidos que estão naquilo que você sonhou e que estão no seu inconsciente. Talvez seja a hora de você parar de entender os sonhos como aquelas mensagens enviadas pelo universo, ou por ancestrais, ou mesmo por algum tipo de profecia. Sonhos são mensagens sim, mas enviadas pelo seu inconsciente. Se você tiver a disposição de anotar seus sonhos e interpretá-los fazendo associações livres, tem uma boa chance de que você comece a perceber e a entender muitas emoções suas, que você mude seus comportamentos e entenda mais conscientemente as situações da sua vida, os seus desejos e por aí vai. Agora, se você não tiver saco para tentar interpretar seus sonhos, não tem problema. Apenas sonhe. Sonhar dormindo ou acordado definitivamente ajuda a gente a viver. Então, bons sonhos. Não fala isso não, mano. Muito obrigado por você ter ficado comigo até agora e eu espero que esse vídeo... Não fala isso não, mano. Não fala isso não, pelo amor de Deus, velho. Agora tudo faz sentido. Puta que o pariu, viu, mano? Puta que o pariu. Continuando aqui, vamos ter algum... Então, a gente tem que, quando tem um sonho, tem que meter o Freud, né? Fazer livre interpretação. Porque como é uma coisa muito particular nossa, né? Acho que... eu acho que isso aqui é um comentário interessante, isso aqui. Eu vou até ler.
Sonhos são gatilhos do inconsciente. Independente da pessoa, objeto, contexto, situação no sonho, ao acordar, reflita sobre o que você está sentindo após esse sonho e trabalhe para tal informação. Dica do inconsciente, seja bom uso para você. Não, é você. Não fala isso não, cara. Não fala isso não, mano. O sonho é uma maneira de iluminar a ponte invisível entre o consciente e o inconsciente. Não, mano, fala isso não, pelo amor de Deus. Eu tô lembrando todo o meu sonho que eu tive essa noite. Não. Oi, consciente, por favor, hein? Vamos pro próximo? Sempre que eu abro a caixinha de perguntas lá no Instagram, aparecem perguntas psicanalista, hein? sobre o significado dos sonhos e como interpretá-los. Já tem o Freud De fato, ali atrás, ó. muitas pessoas suspeitam que exista uma lógica, um sentido, um conteúdo mais profundo por trás da sucessão aparentemente aleatória de imagens que acontece nos nossos sonhos. Em 1900, Sigmund Freud, fundador da psicanálise, publicou A Interpretação dos Sonhos, considerada por muitos como a sua principal obra. Nesse livro, o Freud registra a sua descoberta de que sim, os sonhos possuem uma significação e podem ser satisfatoriamente interpretados desde que se saiba de antemão que tipo de elementos estão em seus bastidores. Freud nos mostra que o sonho, tal como nos lembramos dele ao acordar, é o resultado final de um processo de deformação e edição. É por isso que ele se apresenta de modo fragmentário e frequentemente com figuras e situações improváveis ou irracionais. Portanto, o sonho do qual nos recordamos ao acordar é uma versão distorcida e esfacelada de outra coisa. Que outra coisa, Lucas? Trata-se daquilo que o Freud chamou de pensamentos latentes. Pensamentos e o que latentes. são esses pensamentos latentes? São receios, medos, desejos, fantasias, etc., que passam, que ficam viajando pela nossa cabeça no dia anterior ao sonho. São desejos, medos, fantasias que passam pela nossa cabeça no dia anterior ao sonho, mas que foram suprimidos. Sabe quando, por exemplo, você fica com raiva de uma pessoa, deseja fazer alguma coisa ruim contra ela, mas imediatamente após pensar nisso, você se condena, se censura porque não acha legal ter esse tipo de vontade? São pensamentos como esse que, por serem condenados pela nossa consciência, se tornam latentes, ou seja, ficam como se estivessem no banco de reservas da mente, esperando para entrarem em campo. E eles de fato entram em campo, só que entram em campo de modo disfarçado. E é isso que acontece nos sonhos. Então, o que é o sonho no final das contas? É a apresentação disfarçada de pensamentos latentes. Aí nesse momento você pode estar se perguntando, Lucas, mas por que esses pensamentos latentes precisam se disfarçar? Por que a gente não pode sonhar com eles do jeito que eles são? E a resposta é simples. Porque se nós suprimimos, condenamos, censuramos esses pensamentos durante o dia, é justamente porque eles são desagradáveis e mancham a imagem que a gente tem de nós mesmos. Se nós pudéssemos sonhar com eles tal como eles apareceram originalmente, nós ficaríamos tão angustiados e incomodados que acabaríamos acordando. O sonho, ao expressar esses pensamentos de modo deformado e editado, permite que eles sejam expressos, que eles entrem em campo sem atrapalharem o nosso precioso sono. Caraca, mano, interessante. Se curtiu, se inscreva no canal e deixe um like com comentário. Até mais!